Olá, olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, aqueles que creem em Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Queria lhes falar de forma direta sobre discipulado, e é uma coisa que ferve, eu praticamente falo, é só ligar a torneira e sai. E eu queria falar para vocês, para deixar bem claro, qual é a diferença entre ser um cristão genérico e um discípulo de Jesus. Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser desigrejado, pode ser o que for. Eu quero falar sobre isso, o que é ser um cristão genérico, cristianismo genérico e um discípulo de Jesus. Isso vale para qualquer pessoa que está adentrando em igreja, que visitou a videira, outra comunidade que tenha discipulado, que tem aqui, e ele não entende. Você que não entende, a palavra é para você. E você que entende, você vai saber explicar para uma outra pessoa. Quando ela diz assim, não, mas eu criei Jesus, eu só não gosto de igreja, eu sou crente em casa. Coisas desse tipo, teorias desse tipo, que são muito comuns em nossos dias. Então eu vou começar citando aqui para vocês, todos aqui, um exemplo de uma pessoa que é discípulo e que está no Antigo Testamento, não tem Jesus ainda. Não tem Jesus no Antigo Testamento. Nós estamos falando de Êxodo 33, 11. Quem é esta pessoa? Josué. Josué é discípulo de Moisés. O caminho está revelado para Josué e você vai entender por quê. Agora, antes de dizer o caminho que foi revelado, o caminho de Cristo revelado a Josué, o caminho de Cristo revelado a Josué, antes de entender esse caminho da vida abundante, a gente vai entender quem é Josué. De forma rápida, Êxodo 33, 11. Moisés, diz o texto bíblico, que ele falava o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Ou seja, um discípulo colado ao seu mestre. Então há um discípulo aqui chamado Josué. Moisés tem um chamado, Josué não tem. Josué se coloca por sobre o chamado de Moisés e vai aprender. Há uma passagem muito curiosa em Êxodo 17, verso 14, quando Moisés, aliás, todo o povo de Israel guerreia contra os amalequitas, e quando eles guerreiam, aquela que ele levanta a mão, Arão e Ur segura os braços, Moisés, enquanto ele baixa, o povo perde, quando levanta as mãos, o povo ganha, aquela passagem ali. E há uma coisa muito interessante, o Senhor diz para Moisés, Moisés, escreva isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué. Ou seja, o que aconteceu? Deus mandou mandou Moisés anotar e entregar para Josué um escrito, como a gente faz com o esboço, como a gente faz com um material. Lê o livro tal. Exatamente aquilo que a gente fala para ler um livro. Josué recebeu um livro que não foi a Bíblia, um livro de relatos acerca das coisas que Deus estava fazendo, um livro de relatos, de testemunhos. E por último, para saber quem é Josué, já em Números 27, já está definido que Moisés não vai entrar na terra. Então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Então, algumas coisas importantíssimas para comparar e puxar do Antigo Testamento para o Novo. O texto diz, toma Josué, homem em quem há o Espírito. Então vamos imaginar um homem nascido de novo. Quem há o Espírito é porque nasceu de novo. E impõe sobre ele a tua mão, ou seja, ele já era um discípulo formado e agora ele vai ser empossado, ele vai ser comissionado. Então você observa como Josué era um discípulo. Primeiro não se apartava da tenda, depois recebia materiais de Moisés e depois ele foi comissionado por Moisés. Foi o próprio Deus que comissionou no lugar de Moisés. Então este Josué, quando Moisés morre, ele recebe a seguinte instrução que todo mundo conhece, eu vou ler todinha ela. Josué 1, 5 a 9. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o desampararei ou o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ó, discipulado aqui. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então
os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, essa passagem aqui, queridos, é uma passagem muito conhecida, e ela tem um paralelo claro lá com o Novo Testamento. Por exemplo, Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, quando foi assunto aos céus, logo antes de ser assunto aos céus, fala isso. A mesma coisa, um paralelismo perfeito. Ele também comissiona os seus discípulos, exatamente como Deus está comissionando aqueles discípulos, né? Como Jesus comissiona os discípulos, Josué foi comissionado. Então isso está muito claro, o paralelo é perfeito. Agora, o que é isto que nós acabamos de ler? Isto é o descritivo da vida abundante, que Jesus disse em João 10:10. O ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Perceba aqui que não está se tratando de salvação. Está se tratando de quê? De vida abundante. Ele falou claramente: só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aí você começa a perceber a primeira falha grave do movimento cristão genérico. É que as pessoas que esboçam esta fé genérica não prosperam. E prosperar não é dinheiro. Eu estou falando prosperar é avançar, crescer, é melhorar, é crescer em entendimento, é se tornar uma família melhor, um marido melhor, um filho melhor, e assim um profissional melhor. Ou seja, há uma prosperidade, como diz Salmo 1, e tudo quanto fizer prosperará. Você vê um monte de cristãos que são fracassados, mentirosos, caloteiros, um monte de gente que não tem, mas não é pouca não, é muita gente. A última estatística que a gente tem de desviados no Brasil consta de 70 milhões de desviados. No entanto, quando você vai perguntar para eles, aí o IBGE vai responder: já existe católicos e católicos não praticantes, católicos praticantes e não praticantes, evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes. Isso já existe no IBGE, no registro da pessoa que vai lá. Ou seja, aquela pessoa que diz que crê em Jesus, mas não vai para a igreja. Igual o católico que diz que é católico e não vai para a igreja. Por que o católico que não vai para a igreja está tranquilo? É porque ele pertence à igreja, e a salvação é pertencer à igreja. Como diz São Cipriano, não há salvação fora da igreja. Já que eu estou na igreja, eu estou salvo. Então, isto aí, por mais que você vá explicar a doutrina, que é verdade ou que é mentira, não vai mudar nada acerca de Jesus. O que nós vamos falar é sobre ser discípulo de Jesus. Jesus, quando encontra Mateus, o Levi, né, o Mateus, ele encontra aquele camarada e diz: segue-me. Jesus então diz: segue-me. Jesus não era uma pessoa que, ao chamar as pessoas, segue-me, ele abriu um ponto de pregação e sentou lá e ficou lá: venham, venham, venham. Nada disso. Jesus é a dinâmica da vida com ele. Você entende isso? Entende isso? Jesus não chamou: venham e sentem. Jesus, isso é sinagoga. Isso é sinagoga. Venham, sentem-se e me ouçam. Não foi isso que Jesus fez. Jesus chamou para segui-lo. E segui-lo significa o quê? Ele tem missão. E é por isso que Mateus 9:36 fala: percorrendo ele e Jesus percorria todas as aldeias da Judéia, Galiléia, todas aquelas aldeias. Ele percorria fazendo o quê? Ensinando, pregando e curando. É assim que ele fazia. Então ele tinha uma missão. E ele enviou 70, ou 72, né? Lá em Lucas 10. Ele enviou aqueles seus discípulos. Então, o tempo todo ele está numa dinâmica que a gente chama de quê? Atos 19:19, você vai entender. Isso aí o escritor Lucas está escrevendo Atos. E ele diz o quê? Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Caminho? Sim, caminho com letra maiúscula. 19:23. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Mais 2 versículos. Confesso-te, Paulo falando, confesso-te, porém, que adoro o Deus dos meus antepassados como seguidor do caminho a que chamam seita. E 24:22. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa. Ora, o escritor Lucas, o apóstolo Paulo, chamavam não de cristianismo, chamavam de o caminho. Aí você diz assim: ah não, mas a igreja chega ali, abre e põe aquela placa, o caminho. Está tudo resolvido. Não, não está resolvido. A resolução significa andar com Jesus no caminho, e significa uma dinâmica de vida com Jesus na frente. Então Jesus vai entrar no trabalho, vai entrar na escola, vai entrar no lar, vai entrar no banheiro, vai entrar no quarto, vai entrar na cozinha. Jesus
é o mestre e eu o sigo, não significa, em hipótese nenhuma, que eu estou seguindo Jesus somente nesses lugares e eu não vou para a igreja. A igreja é o primeiro lugar, a igreja é o corpo, não é o templo. Mas Jesus entrou na sinagoga. E por que pessoas não frequentam? Se pessoas dizem, eu não vou seguir Jesus no templo. Por que não, se Jesus entrou na sinagoga? Por que não, se Paulo entrou na sinagoga? Se alguma pessoa é arrogante o suficiente para dizer todos os templos são sinagogas, então entre. Porque Paulo e Jesus entrou também. Então isso não é argumento. Então a verdade é que não se trata de onde, mas se trata de quem. Não é onde eu vou. Eu vou no meu quarto, mas eu não vou no templo. Não é isso. É quem eu sigo. Se eu sigo a Jesus, onde ele está, eu estou. E onde eu estou, ele está. E Jesus disse isso. Onde eu estiver, estará também o meu discípulo. Então não tem jeito. Nós, quando partimos de uma fé, eu creio em Jesus que morreu na cruz. Tem, mas e a sua vida? E a sua dinâmica? E o seu caminho? Então você foi chamado para sair de uma fé para um caminho. Ou seja, a fé é a porta de entrada para o caminho. Você crê, se arrepende e entra no caminho. Entrado no caminho, aí você vai começar a entender por que você não entrou no caminho. Por que não entrou no caminho? Porque não entendeu. Como assim? Entendeu. Vou explicar. Existem duas coisas no Novo Testamento bem diferentes. Conhecer e entender. Conhecer é um atributo da mente, da razão. É gnosis. Entender não é do atributo da razão e da mente. É um atributo do espírito do homem. Por isso que a Bíblia diz, por exemplo, em Efésios 1,18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Uma pessoa compreende coisas da matéria pela razão. Compreende coisas do mundo natural pela razão, mas não compreende as coisas do mundo natural e material pela razão. Ele compreende pela revelação, ou pela iluminação, ou pelo entendimento. Ou seja, a iluminação e a revelação vem para dar entendimento. Ou seja, a pessoa é fisicamente com olhos abertos, mas espiritualmente cega. Ou seja, o seu espírito não vê, não tem entendimento espiritual. Ela está vendo o pregador, mas não está vendo as coisas espirituais. É assim que muitas vezes você vê as pessoas ouvindo a palavra, mas não veem a palavra. Entendeu? Veem a palavra? Por isso, Colossenses 1,21 explica: a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Inimigos no entendimento, ou seja, não é a mente não, tá? Um entendimento espiritual que é do espírito do homem, e por isso que diz 2 Coríntios 4,4, Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo fez isso, cegou o entendimento. Mas eles têm olhos, eles veem o pregador, mas cegou o entendimento. Então, entendimento é uma faculdade do espírito do homem. 1 João 5,20 diz assim: e sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro. E por fim, Hebreus 8,10, muito importante para você compreender a comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Agora, olha o que diz em Hebreus 8,10, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento espiritual e em seu coração as escreverei e lhes serei por Deus, eles serão por povo. Ou seja, não é mais escrito na pedra, é no entendimento, é no espírito do homem. Não é na alma do homem, é no espírito do homem. Então é justamente aí onde reside a diferença entre discipulado, entre vida de discípulo, entre vida no caminho, entre vida seguindo a Jesus onde eu estiver. Existe a diferença, está aí, entre isso tudo e cristianismo. Você pode ter tido a fé, uma pessoa pode ser evangélica e dizer, eu sou salvo. É claro que eu vou ter que acreditar no que ele está declarando, mas depois eu vou olhar a vida e digo, bela vida. Onde é que esse camarada anda? Segue Jesus? Essa vida significa... Não, duvido. Porque o fruto não fala. O amor não fala. Por exemplo, o simplesinho. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor... Já sabe o que acontece, né? Seria com metal que eu sou o símbolo que tinha. E o resto, ainda que tivesse todos os dois e não tivesse amor, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor. Ou seja, vamos começar pelo fruto mais importante? Pega aquele camarada que diz que é evangélico. Cadê o amor? O amor é o sentimento. Então já não entendeu nada. Já não entendeu nada, porque não é sentimento. Dá o meu corpo, não estou sentindo o quê? Estou sentindo queimou. O fogo está queimando o meu corpo, eu dei o meu corpo.
Então como é que funciona assim? Não, eu não estou sentindo, não é sentir, ele está sentindo calor, ele está sentindo dores, mas ele está amando através daquela entrega. Então é lógico que o texto está explicando indiretamente que amor não é o que você sente. Amor é a motivação maior para com Deus. É o impulso espiritual em Cristo. E aí, aquele evangélico, aquele católico, aquele desigrejado, aquela pessoa que critica a igreja faz o quê? Ele não ama. O primeiro, o mais importante de todos, não ama. E os outros? E repartir os seus bens dos pobres. E valorizar, e amar o irmão. E perdoar. E ter um coração puro. Nem adianta. Se o primeiro não consegue, os outros não vão conseguir. Essa que é. Se o primeiro mandamento não consegue obedecer, os outros mandamentos tampouco vão conseguir. Então eu finalizo agora para dizer o que é ser discípulo. Ser discípulo é andar com Jesus, ser semelhante a Jesus, fazer as coisas de Jesus com o Espírito de Jesus. 1 João 2,6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 Pedro 2,21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe o exemplo para que sigam os seus passos. Mas Jesus foi em direção à cruz, eu também vou. Mas Jesus morreu, eu também vou morrer. Mas Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Eu morro quando creio e ressuscito no batismo. E vivo uma vida ressurreta. Exatamente igual, não tem nada de diferente. Romanos 8,29. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Serem conformados à imagem do Filho, ou seja, tem vários Jesuses. O que é a Igreja de Cristo diferente do Antigo Testamento de Josué? Não existia a máquina Xerox de Deus no Antigo Testamento. A máquina Xerox de Deus é Jesus Cristo. Ele é reproduzido, ou melhor, a matriz é Jesus Cristo e a máquina Xerox é o Espírito Santo. O Espírito Santo gera vários Jesuses igual a ele. Começa bem torpezinho, bem tortozinho, bem fraquinho, bem... Eu só crê, não sabe nada de Bíblia, não sabe praticar, não sabe obedecer. Ele começa bem fraquinho, né? Começa como evangélico, como católico, como o que for. Ele tem aquela fé. Mas a fé vai crescendo e vai gerando prática, e vai gerando obediência, e vai gerando caráter, e vai gerando fruto. Então ele é conforme a Cristo. Você olha ali e fala, rapaz, quer ver? Atos 4,13. Olha o que diz. Olha o que diz Atos 4,13. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Está vendo aí? Os discípulos Pedro e João, cheios do Espírito Santo, estavam perante os seus acusadores, inquisidores, pregando o evangelho com intrepidez. Eles olham para esses caras, não fizeram teologia, não fizeram curso. Como é que estão assim? Eles estão assim porque eles andaram com Jesus. Então estão parecidinhos feito ele, ousado feito ele, com intrepidez feito ele. Ninguém resiste a eles como não resistiu a Jesus. Então é simples. O que é o discipulado? É o caminho, não é o culto não, irmão. É o caminho de imitação de Jesus. E você vai necessariamente precisar de Moiséses. Dos Moisés. Você não, Josué, não quer andar num caminho próspero, não quer andar nos caminhos da palavra. A vida abundante qual é? Exatamente o que foi dito a Josué. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. O que é vida abundante? Não se apartar dos caminhos da palavra, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E como é que você vai não se desviar? Tem que ter alguém para lhe dizer qual é a direita e qual é a esquerda e para você ficar no caminho. Não tem jeito. E aí você começa a ver pessoas obedecendo a palavra, porque alguém os instruiu a obedecer, instruiu como falar com a esposa, instruiu como falar com o filho, instruiu como tratar questões com os empregados, instrui tudo, irmão. A palavra instrui tudo. Então esses Moiséses, que são os discipuladores, que são os maduros, esses Moiséses, não existe plural de Moisés, que é um S, né? Então, esses Moiséses, eles estão ensinando os Josués. E esses Josués, eu sou Josué. Todos somos Josués. Eu não me considero Moisés, mas alguém diz, alguém aprende comigo. Então na verdade, está todo mundo aprendendo com o Espírito Santo, todo mundo está aprendendo com Jesus. Essa é a beleza da coisa. O discipulado é um chamado para imitar Jesus, para ser como Jesus e para viver a vida abundante que Deus prometeu para Josué
e foi realizada em Cristo Jesus. Os israelitas não experimentaram aquilo que Deus prometeu a Josué. Os israelitas rapidinho se desviaram. Eu não quero me desviar, eu quero ficar no caminho. Então, hoje de tarde eu tenho compromisso, à noite tem um futebol. Eu quero no futebol ser uma pessoa como Jesus. Não posso ser um endemoniado no futebol e dizer que sou discípulo de Jesus. Eu não posso ser um brigão, eu não posso ser viver com a boca porca, chamando palavrão e dizer que eu sou discípulo de Jesus. Jesus chamou algum palavrão, pelo amor de Deus? Não tem sentido. Então é justamente esse encaixe da vida humana com a vida de Cristo, Jesus Cristo dominante, e eu sou aluno. E quando eu erro, faço o quê? Eu procuro Moisés. Eu procuro essa instrução da palavra através da vida de alguém, e a igreja é dotada desses como é que se chama? Desses condutores que está escrito lá em Hebreus capítulo 13, perdão. E eles estão lá para nos ajudar. Quando a gente cai, levanta. É por isso que a gente está toda hora um junto com o outro. Por que as pessoas andam misturadas numa igreja que vive o caminho? Porque elas estão sempre sendo Moisés e sendo Josué. Todos estão sendo Moisés e Josué. Então, meu chamado para você, evangélico, católico, você que está entrando na videira, não entendeu ainda, eu quero dizer uma coisa para você. A sua fé sem prática é uma condenação para você, porque a fé sem obras, ela é morta. Nem você pode olhar para o espelho e dizer que tem fé. Porque se sua fé não tem obra, então você não tem fé. Segundo, o principal mandamento que é o amor, você precisa de um condutor, de um mentor, de um discipulador. Você precisa da ajuda da igreja para te dizer o que é amar. Ontem eu vi a foto de um homem lá no Ágape. Ele postou a foto dizendo assim: hoje, mesa é amor, é por minha conta. O marido foi lá e arrumou a mesa para a família e ele disse: é por minha conta hoje. Não é o único exemplo, tem vários outros. Mas este exemplo que foi postado ontem, especificamente, é inédito. Eu nunca tinha visto. Simplesmente eu nunca tinha visto. Então é justamente aí onde entra a dinâmica da formação, aprendendo uns com os outros, e a igreja sendo esse papel mentorial para fazer você praticar o evangelho para ser como Jesus. Lembre-se, a sua fé é somente uma porta para você entrar no caminho. Se você ficar parado na porta, você nem deixa os outros entrar. É por isso que tem muito crente que não vive e está lá, não, eu creio, que está em pé na porta. Aí os outros veem você em pé na porta, vê se passei igual aquele, quero não, e volta. Ele nem entra no caminho porque você está em pé na porta. Estou falando você genérico, tá? Então você está em pé na porta sem praticar. Não, irmão, entra no caminho. Entra no caminho. Não entre no cristianismo, não. No cristianismo tem o quê? Tem mormon, testemunho de Jeová, espírita. Cristianismo é uma coisa genérica. Não tem salvação no cristianismo. A salvação é em Cristo. O cristianismo não morreu na cruz. Quem morreu foi Cristo. Então o cristianismo é uma bolha enorme que cabe qualquer coisa lá dentro. Que cabe gente falsa, cabe falso profeta. Cabe tudo dentro do cristianismo. Uma bolha maluca. Agora, se você é um praticante, se você diz que está em Cristo, deve andar como ele andou. Então, se você está em Cristo, deve andar como ele andou, ande no caminho. Ande junto com pessoas, ande assim, ó, umbilicalmente conectado, para que você possa praticar a sua fé ser verdadeira, e aí sim você cresce na graça e no conhecimento, para se tornar espelho de um Cristo que vive entre nós, você.